Vamos ouvir a palavra? Vamos ouvir a palavra? Nesta campanha, 7 bênçãos vão acontecer com você. Aqui dentro explica tudo. Olha, isso aqui você tem que ler em casa, tá? A gente fez isso aqui para você acompanhar. Lê em casa. 7 bênçãos dentro da campanha, o milagre da restituição. A primeira bênção é: nunca mais você comerá do fruto caído. Deus não quer que os seus filhos comam do fruto caído. Deus quer que você tenha o prazer, o privilégio de pegar o fruto ainda no pé. Amém? Nós vamos falar sobre isso hoje. Pastor, mas quarta-feira o senhor não pregou sobre isso? A mensagem é nova, não se preocupa não. Levítico 19. Levítico capítulo 19. Quem está me acompanhando pela rádio, pela internet, ao vivo, no Brasil e também fora do Brasil, por causa da internet, e também me assiste pela TV, abra aí em Levítico capítulo 19. Você já achou? Amém? Eu vou usar 2 traduções hoje, tá? Eu vou usar a tradução revista e corrigida, que é a que eu estou acostumado a usar, e vou usar também a tradução linguagem de hoje. Por ser uma linguagem de hoje que nós falamos, fica muito claro das pessoas entender o que está falando aqui, compreender e entender. Vamos lá. Levítico 19, versículo 9 está escrito assim, e eu vou pedir para quem estiver sentado, que puder ficar de pé, para fazer isso em reverência a esta palavra, por favor. Já já você vai sentar. Versículo 9: quando também cegardes a cega da vossa terra, ou seja, fizerdes a colheita dos vossos frutos, o canto do teu campo não colherás totalmente. O que Deus está dizendo é o seguinte: a plantação, ela fica concentrada, a melhor plantação é no meio, é um miolo. Os cantos, Deus está dizendo, não colham. Deixe os cantos, não precisa colher o fruto que está no canto, mesmo porque os frutos que estão defendendo o miolo da plantação, são aqueles que recebem o pó da estrada, não é? Os maus tratos vêm para estes frutos. Nem as espigas caídas colherás da tua plantação. Então, por exemplo, quando uma pessoa ia colher o trigo ou o milho, e por acidente caía uma espiga, caiu essa espiga e essa espiga está boa. Deus fez esta lei dizendo: não precisa pegar a espiga caída, o fruto caído deixe. Qual a finalidade? Vamos ver. Versículo 10: semelhantemente não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu vou ler este mesmo texto, já dá para entender, mas eu quero ler este mesmo texto, só que agora na tradução linguagem de hoje. Diz assim: quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, que ficam na lateral, não é? Nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. Ou seja, a pessoa estava colhendo, aí caiu uma espiga, o fruto caiu. Não volte atrás, deixa esse fruto aí, é do pobre este fruto, é para o pobre e é para o estrangeiro. Esta é a lei que o Senhor criou para que ninguém passasse fome, para que ninguém passasse necessidade. E não façam uma segunda colheita nas plantações das uvas, para colher os cachos que ficaram, nem voltem atrás para catar os cachos que tiverem caído no chão. Deixem isso para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então Deus criou esta lei porque Ele não queria ver o estrangeiro, já que em Jerusalém, Israel, tem muito estrangeiro, inclusive nos dias de hoje. O ano passado eu estive em Israel e eu vi africano, eu conversei com africanos, eu conversei com argentinos, com brasileiros que trabalham em Israel, e por aí vai. Então todos eles são estrangeiros. O Senhor, Ele disse: olha, eu não quero que vocês peguem o fruto caído, deixe para o estrangeiro e deixe também para o pobre. Já que o fruto, porque o Salmo 67, versículo 6 diz assim: e a terra dará o seu fruto. Já que a terra dá o fruto para todo mundo, porque todos os homens têm direito a colher
em colher os frutos. Só que o Salmo 67 diz assim, eu vou ler com você, vamos lá, eu posso citar, mas eu quero ler porque aí eu forço você a abrir a Bíblia, eu faço você ter comunhão com a palavra, não é? Comunhão com a leitura, porque com a palavra nós temos comunhão, intimidade, a pessoa passa a ter intimidade com a palavra. Salmo 67, então a terra, versículo 6, então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Observem, todos os homens têm direito ao fruto da terra, mas nem todos têm a bênção do Senhor. O fruto você tem direito, todos nós temos direito, mas nem todos têm direito à bênção. Você compreendeu isso? É por isso que Deus está dizendo ao povo de Israel, o povo que se chama pelo meu nome, tem o direito de colher o fruto no pé, pegar os melhores frutos, mas aqueles que têm direito só ao fruto, deixa pegar o caído e o que ficar na lateral do campo. Agora ouçam, quem aqui é filho de Deus, pela fé em Jesus Cristo, e herdeiro da promessa? Deus não quer que você pegue o fruto caído. O fruto caído não é para você, não é para nós. O nosso fruto é o que está no pé, não é o caído. Quando uma pessoa, e não me interprete mal não, me leva a mal não, mas quando uma pessoa está toda endividada, toda envergonhada, devendo para agiota, devendo para banco, morando de favor, pagando aluguel, não tem direito nem o que comer dentro de casa, se veste muito mal, não tem uma vida agradável, espiritualmente falando, esta pessoa está comendo do fruto caído. Deus não quer que você coma do fruto caído. Deus quer dar casa própria para quem não tem casa própria. Deus quer dar prosperidade para quem não tem prosperidade. Deus quer tirar o pobre da pobreza e colocar o pobre numa posição de destaque. Ele não quer que você fique comendo o fruto caído. Deus quer que você assuma a característica de filho e coma o fruto do pé. O fruto do pé. O filho sabe disso, o filho assume a sua posição de filho, de herdeiro. Quantos aqui rejeitam comer o fruto caído e querem comer o fruto do pé? Você entendeu esta palavra? Para isso é necessário a bênção do Senhor. Eu vou ler o Salmo 67, versículo 6, e você repete. Então, mais alto para todo o Brasil ouvir. Então, a terra dará o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Nós não queremos só o fruto, nós queremos a bênção. É a bênção que nos dá direito a comer do fruto ainda no pé. Se você crê nesta palavra, desocupe as tuas mãos e vamos dar para a palavra do Deus vivo, a maior, a mais poderosa, a mais verdadeira e a mais sincera salva de palmas. Vamos aplaudir a esta palavra. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, a tua palavra vai ser pregada agora. Senhor, veste ao teu servo, a tua serva agora com esta palavra. Faça esta pessoa assumir a posição de filho, a posição de filha. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que cada pessoa que ouvir esta palavra, aqui no Brasil ou fora do Brasil, por causa da internet, que esta pessoa tenha o direito de comer o fruto do pé, o melhor que vem do Senhor, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Quem tiver assento, podeis tomá-lo, por favor. Tem um lugar vazio perto de você? Levante a mão, tem muita gente de pé. Se tem um lugar vazio, olha, você que está de pé, quer sentar, tem lugares vazios aqui na frente. Estou vendo que as pessoas estão colocando cadeira extra, mas você pode sentar. Acha um lugar aqui, senta. Quando Deus criou o ser humano, Deus deu ao ser humano, já na criação, Deus deu ao ser humano o poder de dominar, a unção de dominar, de multiplicar, a unção
de frutificar e sujeitar a terra. Deus criou a terra para o ser humano, Deus criou os frutos para o ser humano, Deus deu ordem à terra para produzir os frutos para o ser humano. Gênesis capítulo 2, capítulo 1, vamos ver isso rapidamente. Gênesis capítulo 1, versículo 27 está escrito assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou. Você é abençoado, diga amém. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Quer dizer que o fruto da terra Deus deu ao ser humano. O que o ser humano fez foi perder a bênção. Por isso que o salmista está dizendo que a terra dá o seu fruto, mas a bênção vem do Senhor, o Senhor nosso Deus. Então o que é que eu preciso para ter uma vida abençoada? Eu preciso ter a bênção do Senhor, a graça do Senhor na minha vida, é o que eu preciso. E para quem pensa que Deus não se importa, porque tem pessoas que acham que Deus não se importa, Deus, Ele fez um projeto, Ele fez um plano econômico para os seus filhos, só para que no meio do povo, que abria a boca e dizia: o Senhor é o meu Deus, o Criador dos céus e da terra é o meu Deus. Para este povo, o povo que chama pelo nome do Senhor, para este povo, Deus criou um plano econômico, só para que não existisse no meio do povo de Israel, do seu povo, um tipo de pessoa, uma classe social. Você vai ficar assustado com o que eu vou ler agora. E ainda bem que não sou eu que estou inventando, eu não invento nada, está escrito. O conhecimento da palavra liberta a pessoa, liberta de tudo. A palavra liberta das drogas, liberta do cigarro, liberta dos vícios, liberta da prostituição, liberta da mentira, da idolatria, e liberta também da pobreza. A pobreza é uma escravidão, a pobreza escraviza a pessoa. Deus, o próprio Deus, bolou um plano econômico só para que não houvesse entre o seu povo uma classe. Você vai ficar chocado com o que eu vou ler agora, mas eu vou ter que ler. Vamos ver o que Deus fala em Deuteronômio capítulo 15. Você vai ficar chocado. O próprio Deus fez isso. O próprio Deus disse: eu não quero que tenha no meio do meu povo esta classe. E olha, antes de ler o que eu vou ler para você, eu quero que você se desprenda de toda a religiosidade. Eu estava falando com o William Nascimento agora há pouco. Falei: William, eu nasci numa igreja. Nasci numa igreja não, porque eu nasci na Paz e Vida. Quando eu era pequeno, os meus avós, o meu pai, a minha mãe me levavam para várias igrejas. Então minha avó era de uma igreja, me levava para aquela igreja. A minha mãe era de outra, me levava para outra igreja. O meu tio era de outra igreja, o meu tio me levava para outra. Então eu cansei de ouvir nas igrejas que eu ia, que para a pessoa ser salva, ela tinha que ser pobre. Eu cresci com isso na mente. E eu fui liberto pelo poder da palavra. E olha só, queridos, não é o pastor Neilton quem está dizendo, não. Olha o que Deus diz aqui em Deuteronômio capítulo 15, no plano econômico que Ele mesmo traçou para os seus filhos. Você já achou? Versículo 4: e somente para que entre ti não haja pobre ou necessitado. É muito forte esse negócio, né? Porque a pessoa que está numa condição difícil, ou se encontra até numa condição de pobreza, ou se acha pobre, ela ouve uma palavra dessa, ela fala: não, então Deus está me discriminando? Não, Deus quer mudar a tua condição, Ele não está discriminando. Deus não quer te ver nessa condição, essa é a verdade. A não ser que você queira, a não ser que você diga: não, eu quero ficar assim. Mas olha aqui o plano econômico de Deus:
somente para que entre ti não haja pobre ou necessitado. Pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, para possuíres, se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em fazer todos estes mandamentos que hoje te ordeno, porque o Senhor teu Deus te abençoará como tem dito, assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Olha o que Deus está falando. Olha como Deus está falando com o seu povo. Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo: eu vou abençoar a tua vida de uma forma tão poderosa que você não vai ser mais necessitado, ou se você quiser levar por este lado, você não será mais pobre. É isso que Deus está dizendo. Este plano econômico era para que não houvesse necessitados entre o povo, era para que não houvesse pobres entre o povo. Deus queria que todos tivessem prosperidade, e o plano funcionava assim. Imagine que eu montei uma padaria. Aí a padaria que eu montei foi um sucesso. E aí eu abri mais uma filial, e abri mais uma, e ganhei muito dinheiro. O judeu, ele tem o outro judeu como irmão de sangue, porque todos os judeus se consideram como filhos de Abraão, filhos de sangue, não da fé. Nós somos da fé, eles são de sangue, genealogia, sangue. Então um judeu, mesmo que ele não conheça o outro judeu, para ele aquele judeu é irmão de sangue, e ele pela lei é obrigado a ajudar o seu irmão. Então digamos que eu sou um judeu, e eu montei uma padaria, e essa padaria prosperou muito, e agora eu tenho uma rede de padarias. Só que o outro irmão judeu, que é meu irmão de sangue, também montou uma padaria. Só que ele não teve tanta administração assim, ou por algum motivo ele quebrou, a padaria dele não cresceu, ele não prosperou. Aí eu, segundo a lei do Senhor, segundo o plano econômico, eu tenho que me aproximar deste irmão e dizer: quanto você precisa, qual o capital de giro que você precisa para levantar a tua padaria? Olha o plano de Deus. Ou então ele iria me procurar e dizer assim: ô irmão, eu vejo que você é bem sucedido, mas eu não sou bem sucedido, você pode me emprestar 500 mil reais, porque eu quero levantar a minha padaria? E olha, para um judeu tomar empréstimo é uma vergonha, porque o que é que Deus está dizendo aqui no versículo 6? Porque o Senhor teu Deus te abençoará como te tem dito, assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás. Então raramente o judeu quebrava. Esta palavra ela é tão poderosa que o judeu só prosperava, inclusive as maiores fortunas estão nas mãos dos judeus. Então Deus fez este plano. Aí digamos que meu irmão, ele não prosperou bem, aí eu empresto para ele 500 mil reais. Pastor, mas e ele ia pagar quando? Ele ia ter 7 anos para pagar esse dinheiro. 7 anos para pagar sem juros. Que legal, hein? Legal para aquele que tomou o empréstimo. E eu que emprestei, não é nada legal entregar 500 mil reais para uma pessoa, é? Não é nada legal. Eu poderia com aqueles 500 mil reais abrir uma nova padaria, colocar no banco e gerar juros, mas o Senhor disse: você tem que emprestar e dar 7 anos para ele pagar sem juros. E o que é que eu ganho se eu fizer isso? Olha só o que diz o Senhor, versículo 10, acompanhe. Todo mundo prosperava. Se todo mundo fizesse o que o Senhor estava mandando, todos iriam prosperar. Livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres, pois por esta causa, que causa? O empréstimo que eu dei para o meu irmão, porque eu estou cumprindo a lei. Pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a obra que tu fizeres, e em tudo que puseres a tua mão. Então eu já era muito rico, já estava muito próspero, e pelo fato de cumprir a lei, Deus vinha e colocava a mão dele sobre a minha vida, sobre os meus negócios, e eu prosperava muito mais ainda. E aí aquele moço também que eu emprestei o dinheiro ia prosperar. Mas digamos, raramente acontecia isso. Digamos que o camarada era daqueles que
jogava dinheiro fora. E existem pessoas que jogam dinheiro fora? Dentro de uma família, o pai faz um patrimônio e 2 irmãos têm a tarefa de aumentar o patrimônio do pai. Acontece muito isso. Um continua aumentando o patrimônio, o outro só jogando fora. Acontece muito isso, não é? Então digamos que este meu irmão, ele não tenha tanta habilidade e não conseguiu arrumar os 500 mil para mim pagar com 7 anos. Então eu ia cobrar o dinheiro. Vem cá, você tem um dinheiro para mim pagar? Não, eu não tenho. O que é que eu tinha que fazer com ele, já que depois de 7 anos ele não tinha o dinheiro para pagar? O que é que a lei diz? Versículo 1. Interessante este plano econômico, viu? Interessante demais. Ao fim dos 7 anos, quer dizer, passou 7 anos, o camarada não me pagou, né? Ao fim dos 7 anos, farás remissão. Remissão é perdão, é perdoar. Não ia dar certo no Brasil esse negócio. No Brasil não ia dar certo. E ao fim dos 7 anos, farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão: que todo credor que emprestou ao seu próximo uma coisa, o quite. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. O ano aceitável do Senhor é apregoado. De 7 em 7 anos era feita esta festa, e quem estava devendo, não eram muitas pessoas, mas quem estava devendo tinha a oportunidade de ou quitar a dívida ou receber o perdão. Esse plano é infalível. O povo judeu prosperou muito por causa desse plano. Hoje à tarde tinha uma senhora aqui que ela é judia, ela nasceu em Jerusalém, ela nasceu em Israel, e aí eu estava falando, no meio da reunião eu perguntei para ela: é assim que funciona? Ela falou: é, porque o meu filho tem um comércio e emprestou dinheiro para um amigo judeu. É assim que funciona mesmo, pastor, e funciona até hoje. E era um plano infalível. Agora olha só, nós estamos falando aqui do Velho Testamento. É um plano econômico para os judeus. Quem aqui é filho de Abraão pela fé e pelo sacrifício de Jesus Cristo? Mas ainda que você e eu sejamos filhos de Abraão, nós não somos judeus. Nunca que isso ia funcionar com a gente. Nunca. Mesmo porque tem alguns aqui entre nós que tomam empréstimo emprestado e não pagam, né? Quem aqui já levou calote de irmão? Nossa, baixa a mão que eu estou passando vergonha. E é uma grande verdade. Ora, mas se eu sou filho de Deus, este plano era para que nenhum judeu fosse necessitado e precisasse comer do fruto caído. Este plano era para que todos fossem prósperos. Não estou dizendo que todos seriam ricos, mas não haveriam entre eles necessitados. O que é que Deus quer que você tenha? Uma vida digna. Diga comigo: eu tomo posse da vida digna que o Senhor tem para mim. Amém? Você entendeu isso? Este era o plano de Deus. Aí Jesus, que é Deus, ele veio executar um plano semelhante. Olha como é semelhante. Lucas capítulo 4. Olha que interessante, gente. Abre essa água para mim aqui. Vem cá rápido, um evangelista, qualquer um. Abre para mim aqui, meu filho, por favor. Lucas capítulo 4. Obrigado, amigão. Acharam? Posso ler? Então eu vou ler, versículo 18, acompanha aí, por favor. Lucas capítulo 4, versículo 18, acompanhe. Olha que coisa tremenda, gente. Aqui é Jesus falando, ele está dando testemunho. E ele diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano da remissão, o ano aceitável. O ano da remissão é o ano aceitável do Senhor, é o ano aceitável do Senhor, o ano da remissão. Agora preste atenção, pastor, aqui não está dizendo que Jesus fez um plano econômico, não? Tem olhos e não vê? Não vedes? Tem ouvidos e não ouves?
Preste atenção. Qual é o maior problema do cego? Ele não enxerga. Jesus curou ao cego Bartimeu e salvou o cego saiu pregando, falando: Jesus me curou, quem entregar a vida para Jesus será salvo. Então o maior problema do cego era a cegueira. Jesus curou o cego e salvou o cego. Qual é o maior problema de uma pessoa endemoniada, um cativo, um aprisionado? É a prisão espiritual, são os demônios. Jesus curou o endemoniado de Gadara, o gadareno, e não só curou e libertou o endemoniado gadareno, Jesus salvou o endemoniado. Depois que o endemoniado ficou livre, ele disse: mestre, eu quero te seguir. Jesus disse: não precisa vir atrás de mim não, vá para os seus e conte para os seus o que eu fiz, anuncie o que eu fiz na tua vida. A palavra de Deus diz que este ex-endemoniado, o gadareno, ele ficou responsável por Decápolis. Decápolis é uma província de 10 cidades. Quer dizer, o homem foi pastor de 10 cidades. Ele foi pregar. Ele não só foi salvo, não só foi liberto, como foi salvo e saiu pregando a palavra. Qual é o maior problema do necessitado? Qual é o maior problema do pobre, hein, gente? Lembra quando eu pedi para você tirar a capa de religioso? Porque o religioso não entende uma palavra dessa. Qual é o maior problema do necessitado? A camarada chega em casa, não tem nem comida, abre a geladeira, só sai o bafo de água gelada da geladeira. Qual é o problema do necessitado? Às vezes o filho pede uma bicicleta, não pode comprar porque não tem. Às vezes, não é? Quer comprar uma roupa nova, mas não tem dinheiro. Às vezes falta dinheiro até para o pão. Uma senhora muito necessitada chegou aqui dizendo: pastor, se eu não arrumar o dinheiro, eu vou ser despejada. Eu vou ser despejada. Eu falei isso no ano passado na campanha de Israel. Falei: faça a campanha que Deus vai te honrar, mas eu não tenho tanto tempo assim, pastor. Eu vou ser despejada. Ela falou comigo no domingo. Na segunda-feira, o patrão do marido dela deu para ele 80 mil reais em dinheiro para ele comprar uma pequena casa ou um apartamento. Para quem não tinha dinheiro para pagar o aluguel, foi um socorro. Mas ela estava necessitada. Então qual é o problema do necessitado, do pobre? É a dificuldade financeira. Quer dizer então, porque foi isso que me ensinaram quando eu comecei a frequentar a igreja aos 7 anos. Quer dizer então que Jesus cura o cego e salva o cego. Quer dizer que Jesus liberta o endemoniado e salva o endemoniado. E ao pobre ele salva e diz: continua pobre o resto da vida? Está incoerente essa conversa, não está? Quer dizer que Jesus salva o pobre e diz assim: eu te salvei, mas continua aí na pindaíba, como diz aqui no Rio de Janeiro, continua na miséria e na pobreza, continua sofrendo aí, porque só assim você será salvo. É isso? Lógico que não, gente. Lógico que não. Jesus, Ele é poderoso para curar o cego e salvar o cego. Jesus, Ele é poderoso para libertar o endemoniado e salvar o endemoniado. Jesus é poderoso para salvar o pobre e para mudar a história dele para sempre. Jesus é poderoso para prosperar o pobre. Ele fez um plano econômico só para que entre o seu povo não haja necessitados. Oh glória! Conhecereis a verdade e a verdade vos... A verdade que você conhece é a verdade que te liberta. A verdade que você conhece. Evangelho quer dizer novidade. Quando o povo saiu do Egito, que estava na miséria, na pobreza, Deus trouxe muitas novidades para o povo. Qual era a novidade do Senhor? Deus disse: eu estou tirando vocês desta terra de miséria, de pobreza, de vergonha, e eu estou levando vocês para uma terra boa, uma terra que emana leite e mel, uma terra que vocês vão colher o fruto do pé, uma terra que tem prosperidade, uma terra larga. Olha a novidade. Deus não só libertou do Egito, Deus queria prosperar o povo. Deus queria prosperar o povo, gente. Agora veja, o povo estava tão acostumado a vestir aquela veste de miséria, de escravidão, que durante 40 anos ficou na mesma situação. A pobreza escraviza. É como um pássaro. Você vê
o pássaro criado em cativeiro, você abre a gaiola, ele fica andando dentro de casa, voa no quintal, mas volta para a gaiola. Tem pessoas que estão tão habituadas com necessidade, que aprenderam a comer o fruto do chão. O que não mata engorda, pastor. O que não mata engorda. Deus não quer isso para você não, meu amigo. Deus não quer isso para você não. Deus não quer que você coma o fruto do chão não. Posso ouvir um amém? Você faz parte do povo de Deus. Você faz parte do povo escolhido. Deus queria novidade para o povo. De que lugar vinha o maná? O maná vinha do céu. Mas o povo tinha que colher o maná onde? Deus queria dar novidade, mas o povo queria a miséria, murmuração, reclamando, e permaneceu naquele estado durante 40 anos. Olha, quando eu era pequeno eu ia numa igreja, eu ia em várias, que diziam que para mim ser salvo, para eu ser salvo, eu tinha que ser pobre, humilde. Só que não me explicaram que a humildade que Jesus fala é a humildade de caráter. Era essa humildade que Jesus falava, e não a humildade de ficar chorando, mendigando pão. Meu Deus, como era difícil, porque para mim ser salvo eu tinha que jogar bola com a bola do vizinho. Eu não podia ter bola para ser salvo. Eu tinha que assistir televisão na televisão do vizinho, porque o vizinho podia ter, já que ele ia para o inferno e eu não. Eu olho todos os dias para o céu e agradeço a Deus, porque um dia a verdade do Senhor entrou no meu coração e me libertou daquela escravidão que eu vivia. Olhem para mim, por favor. Jesus, ele não só salva o pobre, ele muda a história do pobre. Vamos aplaudir ao Senhor. Fiquem de pé, por favor. Fique de pé, vamos aplaudir mais ao Senhor. Olhem para mim, por favor. Olhem para mim e prestem atenção. Olhem para mim e prestem atenção. Eu trocaria tudo que tenho, e troco tudo que tenho pela minha salvação. Se o Senhor dissesse, se Ele dissesse: Neilton, você tem que abrir mão de todas as coisas que você tem para ser salvo, eu faria isso. Mas não é necessário. Ele nunca falou isso para mim. A única vez que ele falou isso, ele falou para uma pessoa testando. Ele falou para o jovem rico. Ele estava testando aquele jovem. E por incrível que pareça, aquele jovem foi reprovado, porque apesar de ser religioso, não tinha um coração em Deus. E eu vou te falar uma coisa: eu não quero ser rico, não preciso ser rico. Eu quero ter uma vida boa, isso eu quero. Eu não preciso de milhões, eu quero ter uma vida digna, é o que eu quero, é o mínimo que eu quero. Eu quero poder pensar: eu vou comer queijo, então eu vou comer queijo. Eu vou comer carne, eu vou comer carne. Eu quero ter saúde para comer queijo. Eu quero ter saúde para comer carne. Minha esposa um dia desses fez um feijão, e eu acho que ela devia estar em oração, porque que feijão gostoso. Ela sempre faz um feijão bom, mas aquele estava. Era um feijão branco. Eu não gosto muito do feijão preto, com todo respeito aos cariocas. Não gosto muito, não me adaptei. Aí ela fez um feijão branco. Aí ela deu mole, eu fui na panela e peguei um pouquinho para experimentar. Que delícia! Só que era meia-noite, eu comi 2 pratos de feijão. Só feijão, sem arroz, sem carne, sem nada. Aproveitei que ela já estava no quarto, escondido, comi 2 pratos de feijão. Soltei flatulência a noite inteira. Coitada dela. Feijão faz isso, né? Dá gases. Ué, você está rindo do quê? Ué, experimenta comer 2 pratos de feijão à noite para você ver. Mas olha só, eu quis comer feijão e eu comi feijão. Tenho saúde para comer feijão meia-noite, 1h da manhã. Entendeu? Então, eu quero ter uma vida digna, é isso que eu quero. E Jesus me proporcionou isso. Jesus me deu isso. Se você nunca entregou a vida a Jesus Cristo, confessando-o como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ouça: Ele cura o cego e salva o cego. Ele liberta o endemoniado e salva o endemoniado.
Ele salva o pobre e dá uma vida digna ao pobre. Então eu vou perguntar: quem aqui agora quer receber a Jesus como Salvador? Faça como eu, levante a mão direita bem alto, mais alto. Levante assim a sua mão. Pastor, eu quero. Levante mais alto a sua mão, levante. Fique com a mão erguida, que coisa linda. Vamos aplaudir ao Senhor. Continue com a mão erguida, não tem problema. Olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim. Se nesta reunião você diz assim: pastor Neilton, eu me sinto fraco na fé, e mesmo na igreja ainda estou comendo do fruto caído, mas não quero mais isso. Levante a mão que eu vou orar por você também. Pastor, eu estou passando por isso. Se você não é batizado e vai se batizar no próximo batismo, levante as mãos assim, levante mais alto. Deus quer mudar a tua história, você não entendeu ainda. Agora todos que levantaram as mãos, venham aqui à frente, por favor. Você que está levantando a sua mão para Jesus, venha à frente. Você que está levantando a mão porque está fraco, venha à frente. Você que levantou a mão porque está cansada de comer o fruto caído, venha à frente também. Vamos aplaudir mais. Olha quanta gente, maravilha. Venham. Vamos aplaudir mais ao Senhor com alegria. Põe a mão direita sobre o local do coração. Eu quero falar com quem está me acompanhando pela rádio e pela internet. Você quer entregar a vida a Jesus Cristo? Você que está me assistindo por este DVD em casa, em qualquer lugar no Brasil, até fora do Brasil, você quer entregar a vida para Jesus? Aí onde você está, levante a sua mão e entregue a vida a Jesus Cristo, porque Ele vai mudar a sua história. Você que está aqui comigo, na sede estadual da Paz e Vida, se puder se ajoelhar, se ajoelhe. Você que me acompanha à distância, se puder se ajoelhar, se ajoelhe. Se não puder se ajoelhar, pode ficar de pé. Põe a mão direita sobre o local do coração e orem todos assim comigo: meu Deus e meu Pai. Orem com mais fé: meu Deus e meu Pai, eu agora publicamente declaro que nunca mais comerei do fruto caído, porque eu creio que tenho direito de comer o fruto ainda do pé. Meu Deus, perdoe agora as minhas falhas, me fortaleça, porque eu só tenho um Salvador, e o nome dele é Jesus Cristo, o Senhor. E é por isso que agora, publicamente, eu o confesso como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para sempre. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Fiquem de pé. Estenda a mão em direção à sua casa. Toda a igreja faça isso. Estenda a mão em direção à sua casa. O fruto todo mundo tem direito, a bênção nem todos. Eu quero que com a tua própria boca, eu quero que você diga: Senhor, manda a bênção ficar na minha casa. Mande a bênção entrar na minha casa. Senhor, dê ordem para que a tua bênção more comigo, more na minha casa, esteja na minha família. Vai dizendo isso, vai dizendo, porque enquanto você está falando, Deus está mandando toda a maldição embora, toda necessidade está indo embora, porque o Senhor não apenas está te dando fruto, o Senhor está prosperando o teu caminho, Ele está te abençoando poderosamente. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, abençoe a casa desta pessoa, leve o teu poder, leve, Senhor, o direito de filho para a casa do teu servo e da tua serva, em o nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Retorne ao seu assento, por favor.